E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Cássio e hoje é dia de história, então vem comigo! Bem pessoal, na aula de hoje iremos começar uma série, sim, iremos falar sobre a formação do povo brasileiro. Bem, se você é meu aluno, já é aluno do Tio Cássio, já deixa aí o seu joinha, tá bom? E se você não é aluno do Tio Cássio, também clica no joinha, aproveita e se inscreve aí para dar aquela forcinha. Aproveita também e diz o seu professor, professora de história, que o Tio Cássio agradece demais por ele ter pedido para vocês darem uma olhadinha aqui no vídeo, tá bom? Bem, gente, é o seguinte, antes de começar a nossa aula, eu queria só lembrar vocês que para essa aula aqui eu estou utilizando o livro de história da editora FTD, tá certo? Que é da coleção Porta Aberta. Eu estou utilizando ele porque é esse livro aqui que nós usamos em sala de aula na escola que eu trabalho com os meus alunos. Beleza, gente? Então é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar que o povo brasileiro é assim, bem misturado, bem miscigenado, não é uma palavra mais sofisticada aí. Ou seja, a nossa cultura, a nossa alimentação, ela é bem diversificada. Porque nós temos essa formação, a formação do nosso povo, ela é de várias culturas diferentes. Ou seja, cultura indígena, europeia e também africana. Tio Cássio, eu não entendi bem essa questão aí. É o seguinte, pessoal. Aqui no Brasil já existiam os seus nativos, que vieram a ser chamados de índios, né? Os indígenas. Então, a formação do nosso povo, além de ser desse povo, tá certo? Também vem dos europeus que vieram para cá colonizar o Brasil, né? Tanto os espanhóis, portugueses, alemães, italianos, assim também como os africanos que vieram para cá como escravos trabalhar aqui no Brasil. Então a formação do nosso povo, os principais grupos que formam o nosso povo são os africanos, os indígenas e os europeus, beleza? Então, gente, na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre os povos indígenas, isso mesmo, os povos indígenas no Brasil. Nas outras aulas, nos outros vídeos que o Tio Cássio vai lançar depois, falaremos um pouco sobre os europeus, quando vieram para o Brasil, e também sobre a importância do povo africano, a importância da cultura africana na nossa história, no nosso povo, ok? Bem, pessoal, para quem está acompanhando com esse livro que o Tio Cássio falou aí, a nossa aula vai iniciar agora na página 80. Se você não está aqui com esse livro ou estuda com outro livro, não tem problema algum, tá bom? É a mesma história do Brasil. Bem, pessoal, com certeza aí vocês já devem ter ouvido falar muitas histórias sobre os índios brasileiros, sobre os indígenas aqui do Brasil e sua importância na nossa cultura, na nossa alimentação, não é? O que muitas pessoas ainda acham é que, o que muitas pessoas ainda veem é que os índios são iguais, né? Como se eles fossem todos iguais, tivessem todos os mesmos costumes, a mesma forma de construir suas aldeias, entre outras coisas. Mas isso aí, não é verdade. Os povos indígenas são diferentes entre si. Eles têm o seu próprio jeito de construir suas moradias, próprio jeito de caçar, de pescar, de se pintar e fazer as suas festas. É bom lembrar, gente, que no passado a população indígena no Brasil era de quase 2 milhões de pessoas, olha só. E com o tempo isso foi mudando, né? Alguns indígenas, alguns índios passaram aí morar na cidade, foi diminuindo o número de aldeias, entre outras coisas. As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas em vários aspectos de suas vidas. Na pintura corporal, no formato de suas aldeias e também na língua que cada um deles fala. Os indígenas produzem suas próprias tintas a partir de sementes e plantas das florestas. As cores que mais aparecem são o vermelho, obtido do urucum, o preto, fornecido pelo sumo do genipapo misturado à fuligem, o amarelo, extraído do açafrão, e o branco da tabatinga. Para pintar, eles utilizam gravetos, os dedos ou, em certas sociedades, fazem carimbos com caroços de frutas partidos ao meio e mergulhados na tinta. Ao contrário do que se pensa, não devemos chamar a arte indígena de primitiva, pois trata-se de uma arte bastante elaborada.
Eles observam a natureza e a representam por meio das formas geométricas e pela repetição e variação de tamanho, obtém-se ritmo e equilíbrio. Interessante, né, pessoal? Olha só como essas pinturas no corpo dos índios são verdadeiramente obras de artes, não é? Agora, e com relação ao formato das aldeias? Vocês acham que todas as aldeias são iguais? Existem aldeias de formato bem diferentes. Olha só, cada povo indígena organiza suas moradias de um jeito próprio, de acordo com sua cultura. Por isso, as aldeias indígenas têm formatos variados. 3 deles são mais conhecidos. A aldeia em forma de círculo, que são as casas construídas em torno de uma praça central. Esse formato é comum entre os povos do centro-oeste do Brasil, como os Kalapalo, habitantes do Mato Grosso. Também tem a aldeia em forma de U. Esse formato é bem comum entre os indígenas da região amazônica, como é o caso dos Suruí. E a aldeia em forma de fileiras. Esse é o caso das moradias dos Munduruku, indígenas que habitam hoje os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. Bem, pessoal, e como eles se comunicavam? Qual língua eles utilizavam para se comunicar? Português, espanhol, alemão, inglês? O tupi? Bem, o tupi não é bem uma língua. O tupi é um tronco linguístico. Vou explicar melhor para vocês. Durante muito tempo, acreditou-se que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, o tupi. Mas isso é um erro, pois o tupi é um tronco linguístico, isto é, um conjunto de línguas, e não uma língua só. Depois, os estudiosos descobriram que no território brasileiro havia muitas outras línguas indígenas, sem nenhuma relação com o tupi. No Brasil atual, são faladas cerca de 180 línguas indígenas. Boa parte dessas línguas pertence a 2 grandes troncos linguísticos, o tupi e o macro-G. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-G, 12. Interessante, né, pessoal? Agora, vocês já ouviram alguma palavra indígena? Não? Bem, eu acho que vocês já ouviram várias palavras indígenas e até falam diariamente. Mas olha só, vou mostrar para vocês aqui um texto bem bacana aí, espero que gostem, onde foi utilizado várias palavras indígenas, várias palavras de origem indígenas, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre outras palavras utilizadas diariamente. Meu xará, carioca da Tijuca, foi ao Pará surfar a pororoca, em um rio infestado de piranhas e jacarés. Nas margens, viu jaguares, coatis e capivaras. No céu, sobrevoavam araras, tucanos e urubus. Enquanto estava lá, bebeu suco de caju e de maracujá. Comeu pipoca, mandioca, carne de tatu e de paca. Visitou uma taba amazônica e foi cutucado por um curumim curioso. Dormiu em uma oca cheia de cupim e ficou com o corpo coberto de perebas. Foi atendido por um pajé. Depois de algum tempo, quando já estava na pindaíba, voltou para casa. E aí, pessoal, deu para entender aí o texto aí? Olha lá, espero que sim, né? Bem, a cultura indígena, ela está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Nos gestos, nos hábitos, no português falado no Brasil, sim. Grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi. Conheço alguns deles. Igarapé, que quer dizer caminho de água. Pipoca, que quer dizer pele rebentada. Capivara, quer dizer comedor de capim. Jericoacoara, quer dizer toca das tartarugas. Paçoca, quer dizer socado completamente, tudo socado. Mingau quer dizer o que se empapa. Beiju é comida feita de mandioca. Tapioca. Mutuca, que quer dizer que perfura, que pica. E cumbuca, que é cuia fendida. Bem, nós vimos que há diferença entre os indígenas, sim, mas é bom lembrar também que existem semelhanças e muitas semelhanças entre eles, principalmente com relação à terra ter um valor sagrado, o trabalho, como eles dividiam o trabalho entre o homem e a mulher, e também sobre o cuidado com o ambiente. É isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Os indígenas veem a terra como uma grande mãe que nos acolhe e alimenta, por isso cuidam bem dela.
Um dos cuidados dos indígenas é plantar em um pedaço de terra só por um tempo, 2 anos, por exemplo. Depois, deixam essa área da terra descansando e vão plantar em outro lugar. Passado alguns anos, voltam a plantar naquela terra. Assim não esgotam o solo e conseguem fazer as plantas se desenvolverem melhor. Outro exemplo é com relação ao trabalho. Nas sociedades indígenas, o trabalho é dividido. Todos sabem o que é tarefa para os homens e o que é tarefa para as mulheres. Normalmente, o homem abastece a família com carne de caça e pesca, defende a aldeia de qualquer tipo de perigo e prepara o terreno para que seja plantada a roça. As mulheres preparam alimento, produzem farinha, plantam e colhem, confeccionam redes e outros objetos. Elas também tomam conta das crianças pequenas e cuidam da casa. É com essa divisão de tarefas que a comunidade se mantém abastecida de alimentos o tempo todo. E sobre o meio ambiente? Bem, gente, assim como em outros povos, os indígenas também modificam o ambiente para sobreviver. E fazem de acordo com a sua cultura, viu? Mas uma semelhança entre eles é o cuidado com o ambiente em que vivem. Os indígenas só retiram do ambiente aquilo que vão usar. Só cortam uma árvore para fazer uma casa, uma canoa, uma flecha. Só matam um animal quando estão com fome. Só colhem uma fruta quando vão comer. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido um pouco mais sobre a importância dos povos indígenas na nossa cultura, sobre o papel deles na formação do povo brasileiro. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, comenta também aí, compartilha com os amigos para facilitar no estudo de cada um, tá bom? Tchau, tchau, até mais e valeu!